galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções PROC-X e PROC-V com mais de uma variável. Confere lá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é para baixarem essa planilha no link que eu vou deixar aqui na descrição para a gente acompanhar junto o exemplo. Então, qual que é o exemplo de hoje? Suponha que você tenha um custo de construção, né, para determinados cômodos de uma casa. Então aqui eu tenho o custo do cômodo quarto, que seria R$10.000. Se eu quisesse fazer um PROC-V para encontrar esse determinado valor, tendo como variável só o quarto, nessa situação da tipologia 1, seria muito fácil. Seria realmente descrever o PROC-V ou o PROC-X dentro aqui da célula e pesquisar por quarto e me retornar aqui o valor. Se você não conhece as funções aí PROC-X e PROC-V, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acompanhar o vídeo que eu já fiz sobre essas funções. Então, se você não viu, é importante que você saiba primeiro aplicar essas funções e depois retorna aqui para entender melhor. Então, aplicando ela com uma variável só, a gente teria isso. Mas aí a gente barraria num problema nesse caso, porque a gente tem duas tipologias de casas e aqui eu tenho o mesmo nome de cômodo. Então eu tenho um quarto que custa 10.000 e um quarto que custa 15.000. Então como eu faço para aplicar um PROC-X e um PROC-V aí de uma forma que a gente tenha mais de uma variável? É isso que eu vou mostrar para vocês. No exemplo eu vou mostrar com duas variáveis, tanto o PROC-X quanto o PROC-V, porque hoje em dia nem todo mundo usa ainda o PROC-X. O PROC-V ele ainda é mais comum, então eu vou ensinar como a gente consegue aplicar esse conceito. Vou começar aqui pelo PROC-X. Então, a aplicação dele, PROC-X, ele me pede um valor. Então, qual é o meu valor? Lembra que eu falei que eu tenho uma tipologia e um cômodo? Eu não tenho um valor só. Eu preciso que esses dois valores estejam juntos e para eu conseguir criar uma outra matriz para ele criar essa pesquisa. Então, qual é a função que eu uso para juntar textos? É o concatenar. Qual texto eu vou juntar? Então, observe, eu quero a tipologia, ponto e vírgula, quarto. E eu preciso que seja nessa sequência. Eu vou mostrar logo aqui para vocês o porquê. Então, eu vou pesquisar esse valor. Aonde? Eu não tenho nenhum campo aqui na minha matriz, nenhuma coluna, nenhuma célula que eu tenha esses dois valores integrados. Lembra que agora eu estou pesquisando tipologia 1, quarto. Quando eu uso concatenar, eles vão estar juntos. Eu tenho que criar uma nova coluna dentro da minha fórmula. Então, como eu faço isso? Concatenar também. Eu estou criando uma matriz. Então, eu quero essa coluna, ponto e vírgula, essa coluna. Então, eu tenho uma matriz formada aqui, de tipologia e cômodo. E essa matriz que eu estou formando, ela vai estar só dentro da sua função. Ela não é uma matriz que a gente vai conseguir ver dentro da tabela. Fechei. Qual é a matriz de retorno? Então, quando eu encontrar o valor na linha, qual célula eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne as células dessa coluna. Quando eu fechar, o que ele vai fazer? Ele vai criar, primeiro, essa pesquisa de valor. Então, eu vou criar um valor novo. E aí ele vai pesquisar isso dentro de uma tabela nova, dentro de uma matriz nova que eu criei dentro da minha função, e vai me retornar um outro valor. Ou seja, quando eu pesquisar por tipologia 1, quarto, o valor que eu espero que ele me retorne é 10.000. Vamos ver se dá certo. 10.000. E aqui eu tenho, se eu variar a tipologia, ele me retorna o valor correto. O que está acontecendo aqui? De forma mais clara para deixar para vocês verem. Aqui, o que eu estou fazendo é pesquisa, tipologia 2 quarto, é o que está escrito aqui, né? Ele está pegando daqui. Eu estou criando esse valor e ele está pesquisando nessa matriz. Essa aqui é a matriz que eu criei aqui dentro do meu PROC-X. Então, ele pesquisa esse valor aqui, dentro da minha matriz fictícia que eu criei, e me retorna o valor que está dentro dessa coluna. Restrições para a gente usar essa função.
Primeiro, os campos devem ter a mesma sequência. Então, se eu estou pesquisando tipologia 2, quarto, quando eu criar minha matriz, a minha primeira coluna tem que ser tipologia. Porque se eu inverto, ele não vai encontrar. Então, é essencial que ele esteja na mesma sequência. Segunda restrição, o número de linhas das matrizes deve ser igual. O que eu estou falando? Na minha matriz, eu falei que essa coluna e essa coluna formam uma matriz. Se eu puxasse para baixo e uma coluna fosse maior do que essa, não daria certo a minha função. Mesma coisa daqui. Se eu puxo para baixo, ele perde referência. Então, eles devem ter o mesmo tamanho. E como a gente aplica essa função utilizando aí o PROC-V? O PROC-V ele é um pouco mais limitado do que o PROC-X. Lembra que o PROC-X eu só preciso indicar as colunas. O PROC-V eu tenho algumas restrições que eu falo também nesse vídeo que eu deixei na descrição. E para a gente conseguir aplicar ele, a gente precisa de uma coluna de referência. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a dificuldade. Imagina que eu quero fazer essa pesquisa e eu consigo criar a concatenação aqui na minha pesquisa de valor. Mas na hora que eu vou criar a minha matriz, se eu concatenar ela, o Excel ele não entende quando eu coloco dentro de uma função que aquela matriz ela tem coluna A, B e C. Ele entende tudo como um valor só. Então ele não divide essa matriz em colunas. E no caso do PROC-V, eu preciso indicar o número do índice da coluna. Ou seja, a partir do valor encontrado, quantas colunas eu ando para a direita para encontrar o meu valor de resultado. Eu preciso indicar esse valor para ele. E se eu não tenho uma referência de colunas, eu não consigo indicar. Então ela dá erro. Para isso, a gente tem que criar aqui uma coluna auxiliar, que seria aqui o concatenado. Ele concatena linha por linha. Então eu consigo encontrar em uma coluna de referência o meu valor pesquisado. Então eu vou usar PROC-V, valor procurado, que é o concatenar, tipologia 1 e quarto. Aonde eu quero encontrar isso? Eu vou encontrar aqui. Ponto e vírgula, né? Aqui. Essa é a minha matriz de busca. Então, quando eu encontrar na coluna da esquerda, eu quero que ele me retorne a coluna da direita. Então, o número de casas que ele anda para a direita são 2. 1, 2. E o valor aqui, verdadeiro, 0. Aí ele encontra. Se eu não tivesse essa coluna de referência, a minha função ia dar erro. Então, aqui eu tenho a tipologia, eu tenho os cômodos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo e deixa nos comentários quais são suas dúvidas e indicações aí para próximos vídeos. Até mais.